Graça e paz, meus irmãos, como é que estão? Tudo bem? Irmãos, eu estava aqui neste momento em casa meditando sobre a palavra de Deus e me deparei com esse capítulo que traz lições maravilhosas para a nossa vida, dentro do Evangelho de João, o capítulo 9. E você vai perceber que Jesus Cristo ele veio realmente salvar o que se havia perdido, né? Ele veio quebrar paradigmas que a sociedade impõe. Você vai perceber que os discípulos andando com Cristo, mesmo sendo judeus, eles estavam muito aquém daquilo que a palavra de Deus revelava, né? Que é o seu amor. A palavra de Deus a todo momento revela o amor de Deus, o Pai. Mas eles tinham dificuldade em entender isso. E muitas das vezes tinham dificuldade em entender também os acontecimentos da vida, né? As mazelas da sociedade. E era muito místico, tinha uma cultura assim bem mística, os judeus, com relação a pecado, com relação a enfermidades, com relação a culpabilidade, né? Segundo esse capítulo aqui que nós vamos ler. Veja bem, capítulo 9 de João que diz: E passando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia disenção entre eles. Versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. O que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo.
Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abristes os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, perceba bem, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha aí. Esse texto, eu posso dizer aos irmãos que estão me ouvindo, a todos que estão nos ouvindo, que esse texto para mim é um texto que muito me impactou em toda a minha vida. Por quê? Porque é um texto extenso. Dentro desse texto existem inúmeras lições da parte de Deus para todo ser humano, para todos nós. Tem tantas lições aqui que eu não sei quanto tempo esse vídeo vai durar. Mas veja bem, a Bíblia diz aqui nesse texto, João capítulo 9, que havia um cego de nascença. Alguns dizem que ele estava nas ruas, ou perto do templo, nas ruas perto do templo de Jerusalém. Ia passando Jesus e ele viu este homem. Os seus discípulos que seguiam a Jesus também estavam com ele. E eles perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja bem, muitas pessoas acreditavam que o sofrimento de uma pessoa implicava no pecado dos seus antepassados, ou seja, dos seus pais. Se os pais pecassem, os filhos sofreriam a consequência. Eles imaginavam, eles tinham essa crença de que se uma criança, se um bebê, um homem, uma mulher nascesse deficiente, provavelmente seria
por culpa dos pais. Essa era a crença que eles tinham. E por isso a pergunta dos discípulos: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, a resposta de Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Quantas das vezes nós nos perguntamos, meu Deus, por que comigo? Quantas vezes nos perguntamos por que as coisas devem ser assim? Por quê, né? E a gente busca a resposta e pergunta por que me aconteceu isso? Por que eu sou dessa família? Por que eu participo desse grupo social? Por que eu não nasci numa família melhor, num país, numa cidade? Por que eu não procurei? Porque Deus não me fez nascer em lugares mais aconchegantes, né? Com menos dor, com menos dificuldade, um lugar assim mais tranquilo em que eu pudesse viver com meus filhos, com a minha família. Porque eu nasci com essa enfermidade, talvez você deva estar perguntando aí no seu leito, por que dessa doença, por que eu estou passando por isso? E muitas das vezes você até se pergunta se fez algo para que esse mal viesse lhe acometer, né? Não era diferente aqui na época de Jesus, viu? A Bíblia vai dizer que eles se preocupavam com isso e acreditava que a doença, o problema, a dificuldade, a diversidade daquele jovem era devido ao pecado de seus pais. Imagine quantas dúvidas, né, pairava na cabeça daquele jovem que nasceu cego. Jesus Cristo disse não. Tem uma resposta para tudo que passa em nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas tem um significado. Não existe nada que nos aconteça que não tenha um propósito de Deus. Eu acredito assim. Tudo. Basta você imaginar e lembrar de José, né? Que teve sonhos, né? Que Deus lhe deu sonhos e os seus sonhos revelavam a sua superioridade entre os seus irmãos, embora fossem de menores. Ele teve que passar por situações a qual muitos aqui lembram, José, filho de Jacó. Ele teve que passar por problemas como ser vendido, né, pelos seus irmãos, ser lançado numa cisterna e depois ser vendido. Na casa de Potifar, ele ter, apesar de ser escolhido para liderar a casa de Potifar, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar e com isso ele foi lançado no cárcere e passou muito tempo. E no final, vocês conhecem a história, terminou José como governador no Egito.